agora contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e andar sem respostas. Eu pensei na fuga esconder-me, ir longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Boa noite, boa tarde ou bom dia. Somos a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a Congregação Cristo de Porto Velho. Sou o pastor Wendel Neitzel Zirink e é um prazer estar contigo neste momento. Estamos no terceiro domingo do período na Quaresma, momento de reflexão sobre o que aconteceu com Jesus, aqueles 40 dias antes. E hoje nós celebramos 40 dias antes da Páscoa. E a mensagem de hoje nos traz um consolo, onde nos faz olhar também para ouvir os ensinamentos de Jesus. Por isso que eu e você, que nós possamos juntos louvar e agradecer o nome do nosso Deus neste nosso culto de louvor e adoração. Hoje, dia 6 de março de 2021.
2021. É um prazer estar com vocês. E como diz em nossa saudação, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Que Ele te guarde, que Ele te abençoe. Eu convido para invocarmos a presença da Santíssima Trindade. Iniciamos este momento de culto em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém. Cantemos o hino Amarás o Senhor teu Deus. Amada igreja, lhe convido nesse momento a chegar diante de Deus e confessar os nossos pecados. Esse rito nós chamamos de confissão dos pecados. É uma parte da liturgia, onde somos convidados a chegar diante de Deus, sem máscara, sem maquiagem, chegar diante dele e dizer assim: aqui estou eu quem? Eu, pobre e miserável pecador. Por isso, igreja, vamos confessar os nossos pecados, vamos olhar para Jesus, vamos confessar os nossos pecados. Amado Senhor, sim, de coração sincero, nós achegamos diante de Ti neste momento. Pai Celestial, lhe confessamos os nossos pecados e suplicamos que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo o Senhor nos conceda o perdão. Por isso sabemos que o nosso socorro sempre está no Senhor, que fez sim os céus e a terra. E nós bem dizemos que vamos confessar ao Senhor. Por isso, amado Pai, confessamos as nossas maldades, o nosso pecado. Por isso, onipotente e misericordioso Deus, nós, pobres e miseráveis pecadores, confessamos os nossos pecados diante de Ti. Confessamos que somos miseráveis pecadores
e te confessamos esses pecados e tantos outros pecados e iniquidades, porque nós provocamos sim a tua ira. E sim, merecemos justamente o teu castigo temporal e eterno. Mas suplicamos de todo o coração essas nossas culpas e arrependemo-nos sinceramente. Por isso, suplicamos, mediante a tua profunda misericórdia, santa, inocente, amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e também misericórdia de nós, pobres pecadores. Assim oramos e pedimos o teu perdão. Perdoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, se esta também é a vossa confissão, que vocês estão verdadeiramente arrependidos de todos os teus pecados, que você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Como ministro da palavra chamado e ordenado, vos anuncio o perdão. E assim o faço, em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém. Vá em paz, igreja, pois os teus pecados estão perdoados por Cristo na cruz. Amém, igreja? E nessa certeza de que Ele nos perdoa e nos perdoou, eu convido a cantarmos o próximo hino, A Lei do Senhor é Perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilados favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilados favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilados favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença,
Estimada igreja, eu lhe convido nesse momento a você abrir as Escrituras, a palavra de Deus. Vamos ouvir Jesus falar conosco também neste nosso culto do terceiro domingo do período na Quaresma. E eu lhe convido a você abrir o Salmo de número 19, para que possamos ouvir, ler e acompanhar a leitura bíblica do Salmo neste nosso culto, Salmo de número 19. Salmo 19. A glória de Deus revelada no céu e na lei. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso à outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim, serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Até aqui a leitura do Salmo. Vamos falar com Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, gracioso e Pai Celestial, estamos mais uma vez reunidos em Tua presença, neste culto. Obrigado, Pai, por ter conduzido as nossas vidas. Abençoe cada um irmão que está neste momento dedicando o seu tempo para ouvir, para Te louvar, para fortalecer ainda mais na sua fé cristã. Abra o coração, a mente de todos, para que de fato possamos ouvir a doçura do Santo Evangelho também neste culto de louvor. Aqui estamos, somos Teus filhos, e nesta certeza clamamos a Ti, pois assim oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e único Salvador. Amém. Amados, convido a cantarmos mais um hino ao findar o labor desta vida.
destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje Cristo te chama. Não os deixes em vão esperar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Sempre buscas tesouros na terra, alegria e prazeres também. Valorizas o tempo presente, mas descuidas da vida no além. Meu amigo, hoje Cristo te chama. Não os deixes em vão esperar. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso o valor nunca destes a mensagem de Cristo Jesus? Mas só Ele, o Cordeiro divino, tem poder de salvar pela cruz. Meu amigo, hoje Cristo te chama. Não os deixes em vão esperar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. O pecado manchou tua alma e não entrou impuro nos céus, mas no sangue de Cristo lavado viverás para sempre com Deus. Meu amigo, hoje Cristo te chama. Não os deixes em vão esperar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se desejas a vida na glória, não demores, vem logo a Jesus, e terás se na última hora um caminho brilhante da luz.
Estimada igreja, convido você agora a abrir a sua Bíblia nas leituras bíblicas que estão aí também para vocês observarem. A segunda leitura deste nosso culto no Antigo Testamento, ainda nós encontramos em Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 7, e depois a epístola nós encontramos lá no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 até o versículo 31. Vamos ouvir e ler e acompanhar também os textos bíblicos. Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 7. Os 10 mandamentos. Deus falou, e foi isto que ele disse: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Até aqui a leitura. Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 31. Cristo, o poder e a sabedoria de Deus. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E, para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Até aqui a leitura. Obrigado também pelas leituras. De uma maneira especial também, em preparação à mensagem, eu convido a cantarmos o próximo hino.
Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui, com alegria te eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor do Senhor. Nós temos forças, alegria e muito amor. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Estimada igreja, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Espírito Santo esteja com todos nós. Com base no Santo Evangelho de hoje, eu convido a você agora a abrir a sua Bíblia para que possamos ouvir, ler e acompanhar o Evangelho e também a mensagem de hoje que traz como tema: ouçam e sigam os ensinamentos de Cristo. E eu lhe convido para que você abra a sua Bíblia agora no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 22. Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 22, onde nós temos a perícope denominada Jesus vai até o templo, onde está escrito: alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali. E também as ovelhas e os bois virou as mesas dos que trocavam o dinheiro, e as moedas se espalhavam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tens autoridades para fazer isso? Jesus respondeu: derrubem este templo e eu construirei de novo em 3 dias. E eles disseram: a construção deste templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o tempo no qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. E quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso, e então creram nas Escrituras Sagradas e na palavra dele. Até aqui a leitura do Santo Evangelho.
de João, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 22. Texto este muito conhecido por todos nós, onde Jesus então vai ao templo, né? E acontece essa situação. E eu gostaria de fazer e convidar vocês a observarem esse texto com uma ótica do nosso tempo atual. Não falo a questão da pandemia, também, mas eu falo do tempo litúrgico que nós estamos vivendo, que é o terceiro domingo na Quaresma. Mas antes disso, eu pergunto se vocês aí em casa já tiveram ou têm uma oportunidade de criar filhos. Aqui temos, né, o David e a Valéria representando aqui, né? David e Valéria, é fácil criar filhos? Não é? Né? Eles falaram que não é fácil. Mas a princípio, né, quando logo temos filhos, uma das coisas que a gente mais pensa assim é: nosso primeiro ano de criar um filho vai ser difícil, não é? Valéria e David, o primeiro ano ali de criar o filho, né? Vocês pensaram assim: nossa, o primeiro ano vai ser difícil. Mas na prática, o primeiro ano foi o mais difícil? Não. Quais estão sendo os mais difíceis? Exatamente. O fato dos dias vir. Por quê? Essa história de o primeiro ano vai ser o mais difícil, na prática não é bem assim. Porque os pais sabem que, com o passar dos tempos, eles precisam dedicar tempo para ensinar, para orientar, para dar conselhos, para dar bons incentivos, não é? Então isso se torna o quê? Em muitos momentos, exaustivo. Aí o pai e a mãe lembram assim: nossa, como era mais fácil então dar de mamar, ou pegar no colo, ou só simplesmente trocar a fralda, ou só escutar o chorinho à noite. Pois bem, e aí quando já crescidos essas crianças, vocês acham que eles lembram dos conselhos? Das orientações? Daqueles incentivos? Eles vão falar assim: né, isso já está ultrapassado, pai e mãe. E olha quando te chamaram de pai e mãe, porque a partir de uma certa idade eles vão te chamar do quê? Os véi. Não é assim? Não é assim que os filhos chamam os pais? Ô velho, ô véia, né? E assim vai indo, né? E aí os filhos pensam que os seus conselhos, seus incentivos, as suas orientações já ficaram ultrapassadas, né? E aí vocês sabem que isso causa preocupações aos pais. O primeiro ano foi difícil? Deu muito trabalho? Não façam e não imaginam o quanto está difícil agora. Essas palavras a gente escuta muito. Pastor, como está difícil educar os filhos atualmente. E aí eu gostaria de lembrá-los de uma coisa, né? Quando Deus criou lá no paraíso o homem à sua imagem e semelhança, lembrem que ele também instruiu, ou seja, colocou no coração do homem a sua lei. Então ele era perfeito, conhecia a Deus perfeitamente. Ele era a sua imagem e a sua semelhança. Adão era perfeito, Adão e Eva não tinham pecado, mas a possibilidade de pecar não foi descartada. Na ansiedade de serem, vamos dizer assim, igual a Deus, o que aconteceu? Eles acabaram, então, cometendo o pecado. Anos depois, essa
descendência do homem perfeito, Adão, essa descendência de Adão e Eva, anos depois que eles foram criados, essa descendência também continuou. E continuou agora com choros, com gemidos, lá na escravidão, lá do povo no Egito. Então o povo estava saindo, como vocês bem ouviram no texto de Êxodo hoje, deste nosso culto. Esse povo que foi então criado à imagem e semelhança, que recebeu de Deus a lei pela primeira vez na criação de Adão e Eva, de Adão, que aí veio o pecado, e aí quebrou-se essa perfeição. O povo continuou ainda chorando, na amargura, mesmo sabendo que Deus estava com eles. Deus tinha livrado eles do cativeiro, eles estavam agora seguindo com Moisés, mesmo ainda nas reclamações do povo. Deus lá no Monte Sinai deu a eles o quê? Os 10 mandamentos. Ou seja, pela segunda vez agora, Deus dá ao seu povo as leis, os 10 mandamentos. E o que são então os 10 mandamentos, as leis de Deus? São orientações, são o nosso manual do ser humano, para a gente lembrar o que é a perfeição, o que é o céu celeste. Pela segunda vez, em amor, Ele então nos deu a sua lei. Essa semana que passou, termina hoje, né? Essa semana, eu estava vendo com a minha esposa uma série onde existe um trem, e esse trem vai vagando pelo mundo todo. E aí eu fiquei imaginando assim, e se esse trem saísse dos trilhos? O que aconteceria? E a vida da humanidade, todo mundo do mundo está lá dentro desse trem. E aí então, o que aconteceria se esse trilho descarrilhasse, se esse trem descarrilhasse, saísse dos trilhos? Eu pergunto, ele andaria? Se um trem sair dos trilhos, ele anda? Não? Sim. Só um pouquinho, depois para e não anda mais. Então ele anda. O trem anda. Só que existe uma diferença. Sem direção. O fato é, ele chegará lá na estação, no seu objetivo? Meus irmãos, nós somos iguaizinhos um trem. Aqui está o nosso trilho. Aqui está a palavra de Deus para nos orientar. O homem pode viver a sua vida sem isso aqui? Sem a palavra de Deus? Pode viver? Pode viver. Assim como um trem pode andar? Pode andar. Mas a pergunta é, irá chegar no seu objetivo? O homem sem a palavra, sem Jesus, irá aos céus? Vocês prestaram atenção nos hinos, nos últimos 2 hinos que nós cantamos? Os 2 hinos falam muito bem. Se você não lembra dos hinos, neste momento, para esse vídeo, volta e escute os últimos 2 hinos. Voltaram? Então vamos lá.
dando continuidade. Que maravilha, esses 2 hinos. Nos fazem relembrar o quê? Exatamente aquilo que nós falamos anteriormente dos filhos. Nós não somos iguais aos filhos? No início de tudo, Deus, demonstrando o seu amor, pela primeira vez, nos fez a sua imagem e semelhança. Nós caímos do trilho. Nós, como um trem, descarrilhamos na nossa vida muitas vezes. Mas Ele novamente faz o quê? Com um bom maquinista, Ele nos coloca novamente nos trilhos. E os trilhos estão aqui, a Bíblia. Por isso é importante, então, Ele dá pela segunda vez a oportunidade para novamente andarmos no caminho do Senhor, através das Escrituras. Por isso Ele deu a Moisés os 10 mandamentos. E aqui fico alerta. Não vamos fazer Jesus de trouxa, achando que não tem problema. Não, agora dá para eu dar uma escapadinha aqui, depois eu volto. Cuidado. Se voltar pode ser muito tarde. É hoje. É hoje. Os trilhos da sua vida estão hoje. Em meio a essa pandemia, observem tudo o que está acontecendo. O que o nosso Pai de amor, Jesus, o nosso Pai Deus, está nos trazendo em meio a essa pandemia? Está nos orientando ao quê? A olhar para Ele. Por isso, ouçam e escutem os ensinamentos de Cristo. Por que eu estou falando isso? Agora olhe para o texto do Evangelho que nós lemos. O Evangelho de hoje, Jesus está ali e está dando literalmente as chicotadas nos judeus, porque eles estavam fazendo do templo um lugar totalmente diferente do que era para ser. A pergunta é: será que de fato eles estavam escutando? Eles estavam ouvindo os ensinamentos de Jesus? Ou eles estavam se deixando levar pelas coisas do mundo? E aí, colocando essas coisas do mundo até mesmo dentro da igreja. Por isso, fica meu alerta. Cuidem. Olhem para as coisas de Cristo. Tem alguma dúvida? Escutem para os ensinamentos de Jesus. Está passando por uma dificuldade, alguma situação, algum medo, alguma aflição? Escute a Jesus. E como? Através dos trilhos da sua vida. Leia a Bíblia. Estude-a. Por isso, meus irmãos, ouçam e sigam os ensinamentos de Cristo. Não se deixem levar pelas coisas do mundo. Tudo aqui é passageiro. Jesus, era exatamente isso que Ele queria mostrar aos judeus. Por mais que Ele sabia que os seus estavam ali, mas eles estavam se deixando levar pelas coisas do mundo. E Ele facilmente, e nós facilmente nos deixamos levar. Mas Jesus, Ele vai lá e dá uma chicotada. Para Jesus isso era meio diferente, né? Os discípulos vendo Jesus agir assim, Jesus está dizendo assim: olha, cuidado, não é bem por aí. E aí então Ele ensina novamente os judeus a olharem para o que realmente devem olhar, não para as coisas deste mundo, mas para o reino dos céus, onde Ele era o sinal do qual os judeus estavam esperando, o Messias. Meus irmãos, nós estamos no 3º domingo do período da Quaresma. Mais uma vez somos convidados a lembrar do sofrimento de Jesus e lembrar também que tudo isso Ele passou para que eu e você tenhamos a vida eterna. Por isso, vamos ouvir Jesus falar. Vamos ouvir o Pai que está no céu, como um Pai de amor, que conhece os seus filhos, né? Desde o início.
Assim como os pais conhecem e acham que vai ser fácil ou difícil só o primeiro ano, Jesus nos conhece perfeitamente. Ele sabe o que vamos enfrentar. Ele sabe de tudo, mas Ele sempre está conosco. E a prova disso é as Escrituras em nossas mãos. Por isso, ouçam e continuem seguindo os ensinamentos de Cristo, compartilhando perdão, vida e salvação. Que assim seja. Amém. Amada igreja, neste momento nós queremos falar com Deus em oração. E eu tenho alguns pedidos e agradecimentos também para incluir em nossa oração geral da igreja. Os pedidos, e de uma maneira muito especial, os nossos aniversariantes de hoje. Hoje lembramos do Arthur, que está completando mais uma primavera. Parabéns, Arthur, que Deus esteja abençoando. 11 aninhos, né, Arthur? Que Deus esteja abençoando a você, a sua família, também Rafael e Lígia, que Deus esteja guardando vocês. Hoje também é o aniversário do seu Elton, que é o pai do Dr. Alex, lá mora em Jaru também. Que Deus esteja lhe abençoando, lhe fortalecendo. E também hoje é o aniversário também da minha sogra, Maria. Que Deus esteja também lhe abençoando, lhe fortalecendo. Estes são os pedidos e agradecimentos também que eu sei. Deixa eu ver aqui se temos mais algum outro pedido ou outro agradecimento. Lembrar também dos nossos irmãos que estão também passando por esse momento da questão da Covid, que estão acamados. Nós queremos também falar, lembrá-los em nossa oração geral da igreja. Por isso, lhe convido a fechar os teus olhos e vamos falar com Deus. Amado Pai Celestial, fonte de vida e de amor, Tu que és eterno, Tu que és imortal, Tu que és justo, Tu que és perfeito e santo. Em Tua palavra sempre bebemos a água da vida eterna. Obrigado, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder chamar-te de Pai. E Tu nos reconheces como Teus filhos. Obrigado pelo Teu amor, Pai, que não termina. Um Teu amor que iniciou-se desde a criação e se estende e será estendido por toda a eternidade. Pois sabemos que a Tua palavra permanece e também permanecerá. Por isso somos convidados a continuar anunciando. Por isso envia os Teus santos anjos para com todos nós, para que possamos continuar a levar o Teu amor, para continuarmos a testemunharmos a Tua palavra da salvação. Pai bondoso, sustenta em Teus braços, para que não nos afastemos de Ti, enquanto nós estamos aqui, aguardando o Senhor nos chamares para junto de Ti. Enquanto estamos aqui, capacita-nos, aumente a nossa fé, para que possamos continuar a levar a Tua palavra. Abençoe a todas as pessoas que estão aqui nesta noite, nos ajudando neste culto, e as pessoas que estão ouvindo, amado Pai, também estão participando deste culto. Que os Teus santos anjos estejam guardando, fortalecendo. Toca, amado Pai, em cada um desses irmãos, com a certeza de que Tu estás ao lado deles. Tu és um Pai de amor que conheces perfeitamente a cada um. Tu sabes de tudo que passa em nossas mentes. E nesta certeza, amado Pai, que possamos olhar diante de Ti e olhar para o céu sempre. Abençoe, amado Pai, de maneira muito especial ao Arthur, a minha sogra, Maria. Lembramos também do seu Elton. Todas aquelas pessoas que completaram, que vão completar mais uma primavera. Lembro também da pequena Lívia,
que na próxima terça-feira também completará mais uma primavera. Que os teus santos anjos e toda a companhia celeste esteja ao redor destes teus filhos, amado Pai Celestial. Abençoe de maneira especial também as pessoas que estão enfrentando a pandemia, o qual nós chamamos das pessoas de frente do combate. Por isso, amado Pai, dê sabedoria, paciência, tranquilidade para esses teus filhos, aqueles que estão também em tratamento, que o Senhor esteja acalmando os seus corações, não somente a eles, mas também aos seus familiares, aqueles que já passaram, que já se recuperaram, que o Senhor esteja guardando e usando estes também para falar do teu amor. Pai, abençoe a nossa igreja, abençoe a todas as pessoas da nossa nação, abençoe o nosso mundo, guarda-o em tuas mãos. Tudo isso, amado Pai, nós oramos, pedimos e agradecemos orando. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós assim desejamos a todos vocês uma abençoada semana, que Deus esteja guardando a cada um de vocês. Obrigado por você estar conosco, ter dedicado esse tempo para ouvir e meditar da palavra de Deus. Agradeço aos nossos músicos, ao pessoal da técnica também, o Rony, a Júlia, por ter nos ajudado aí também na parte de toda a preparação para o nosso culto. E lembrando que o nosso próximo culto será então no domingo, às 9 horas da manhã. Ainda não sabemos se será presencial, pois o nosso decreto atual do nosso governo aqui do estado de Rondônia proíbe, os cultos presenciais, somente em transmissão. Desde já pedimos desculpas porque esse culto não foi transmitido ao vivo, porque tivemos problemas com a transmissão, a questão do upload, que é enviar os dados. Mas que Deus esteja abençoando a cada um de vocês e assim vos abençoe. Assim vos abençoo. O Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Lembro também que na próxima quarta-feira nós vamos iniciar os nossos estudos bíblicos aqui da congregação. Então, quem ainda não adquiriu, possam pegar e conversar com o pessoal da diretoria com o material para quarta-feira, às 8 horas, iniciarmos a nossa instrução, o nosso estudo bíblico. E para finalizarmos, convido a cantarmos o último hino, que é: Vou falar de Cristo ao mundo, anuncie a paz, o amor de Deus. Que Deus esteja guardando a cada um de vocês e compartilhem esse amor de Jesus para as outras pessoas. Cristo disse: sois a luz do mundo. Cristo disse: vós sois o sal da terra. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos.
Jesus o Redentor. Precisamos da paz, do amor de Cristo. Precisamos do pão que é eterno. Luzeiros de Cristo somos e arautos da salvação. Cristo somos e arautos da salvação. Vou falar de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão, pois eu sei, sim eu sei,